A paz, homens e mulheres de Deus. Que Deus esteja no lar de vocês, no coração, na vida. Espero que todos tiveram um bom final de semana e um início de semana abençoado por Deus. Obrigado por estar dando like, que gostei, compartilhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu deixar aqui uma mensagem do Senhor aqui para vocês, em nome de Jesus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: Naquele tempo enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviras que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, prata, ouro, as especiarias, os melhores argumentos, e a sua casa de arma, tudo quanto achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que ele não lhe mostrasse, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de um país muito remoto, vieram da Babilônia. Disse ele: O que vieram fazer na tua casa? Disse Ezequias: Tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma há que não lhe mostrei, os meus tesouros que lhe não mostrastes. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, que entresouram os teus pais, até o dia de hoje, será levado da Babilônia, e não ficar coisa alguma, diz o Senhor. Amém? Aqui está falando de Ezequias. Vou dar uma pequena pincelada aqui de Ezequias. Alguns anos antes desse acontecimento, o rei Ezequias estava enfermo. E o profeta Isaías recebeu a mensagem do Senhor, mandando avisar Ezequias que ele preparasse a sua casa, porque a doença que ele tinha era doença de morte. O profeta Isaías vai lá no seu palácio e diz: Isaías, Deus mandou você organizar a sua casa, colocar tudo em ordem, porque essa doença é para a morte. O profeta Isaías se despede, sai, se aproximando dentro do palácio, o jardim do palácio, já saindo do palácio. O Senhor diz ao profeta Isaías: volta, avisa ao rei Ezequias que ouvi a sua oração, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua doença e vou dar mais 15 anos de vida. Enquanto o profeta Isaías saía do palácio, o rei Ezequias se prostra diante de uma parede e começa a fazer a sua confissão de pecados diante do Senhor. Deus o ouviu, perdoou, acrescentou mais 15 anos de vida e manda o profeta Isaías dar esse recado a ele. E assim aconteceu. Ele foi curado, passou 15 anos vivo, a mais do que o seu tempo determinado. Só que, um belo dia, o inimigo chamado Babilônia, que quer dizer confusão, visita o rei Ezequias, e Ezequias dá liberdade a esse povo da Babilônia e mostra a sua casa, a casa do tesouro, a casa das armas, os palácios, as cozinhas, as especiarias, o ouro, a prata, a mirra, os incenso, tudo que ele tinha. E isso não era para ter feito. Por quê? Porque a Babilônia é representado como confusão, o seu significado. E o que aconteceu? Por ele desobedecer a ordem de Deus, que Deus não quer contato nenhum com a Babilônia, você que vive entre o mundo e a presença do Senhor, você está na Babilônia. E diz a palavra de Deus no versículo 18, que quando Isaías falou com Ezequias, disse: olha, você vai perder tudo o que você tem e a sua descendência. E outra, os seus filhos e os moradores da sua cidade irão ser escravos da Babilônia e eunucos, que quer dizer homem castrado ou afeminado. Assim é a nossa vida hoje, irmão. Às vezes a gente não toma decisão.
Uma hora está na presença do Senhor, outra hora está no mundo. E quando nós estamos no mundo, nós tomamos posse de algumas coisas que o mundo dá, trazemos para dentro do nosso lar e muitas das vezes é a destruição. Pastor, quais são as coisas que a gente traz do mundo para dentro de casa? Se a gente analisar bem, antes da gente conhecer Deus e a gente vivia no pecado, a gente aprendeu a fumar, a beber, a se prostituir, a viver em banca de jogo, a viver na mentira, na frocatua, no disse-me-disse. Tudo isso acarretou dentro dos nossos lares e assim fica a descendência sendo amaldiçoada. Mas quando estamos na presença do Senhor, que é o significado do nome Ezequias, Deus fortalece. Quando nós estamos com Deus fortalece, a gente não dá brecha para que a Babilônia entre dentro do nosso lar. Às vezes nós passamos 30, 40 anos no mundo, escravo do mundo, envolvido com as coisas do mundo, praticando a cultura e os hábitos e costumes do mundo. E quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, aceitamos eles, nós se tornamos difícil de ser liberto do mundo. Mas um dia, passo a passo, pouco a pouco, a gente vai se libertando das coisas do mundo. E o que acontece? As coisas vão dando benefício, vai melhorando a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo volta, e não volta só, traz mais 7. E às vezes a proposta que o inimigo nos oferece faz com que muitos caiam e retrocedam para o pecado e para as coisas carnais. A Babilônia é uma confusão. Por que confusão? Porque a gente não sabe tomar a direção correta. O que é errado é certo e o que é o certo é o errado. Mas se nós estamos na presença do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito Santo e não devemos permitir que a Babilônia entre dentro do nosso lar. Quantos casais de cristãos hoje não estão se divorciando por causa do adultério, por causa de um vício, um filho que caiu no mundo, uma filha jovem que engravidou, um filho que se envolveu com drogas e as coisas ilícitas da sociedade. Sabe por quê? Porque um dia o homem, principalmente o homem, deu uma pequena brecha à Babilônia e a Babilônia está destruindo os lares. O profeta Ezequias teve 15 anos de vida. E esses 15 anos, pouco tempo ele soube aproveitar. Até que um dia a Babilônia veio numa brecha, a vaidade que ele tinha. O povo da Babilônia, quando veio visitar Ezequias, não pediu para conhecer as suas privacidades. Mas o rei Ezequias permitiu que ele conhecesse todas as suas áreas, as coisas suas particulares, e assim o inimigo viu uma brecha, que ele era vaidoso, e destruiu todo o reinado do rei Ezequias. Assim ele ficou perdido e só. E diz a Bíblia aqui no versículo 18, diz assim, olha: ainda até os teus filhos, que procederes de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam núculos no passo do rei da Babilônia. Já imaginou um lar cristão, onde tiver um filho, se desviado, cometendo pecados da carne, envergonhando a família, sendo escravo? Muitas das vezes nós culpamos os filhos, mas o responsável é o homem. Quando Deus deu a responsabilidade de cuidar do Jardim do Éden, ele não deu à mulher, ele deu ao homem. O homem é o cabeça. Se as coisas vão bem, o responsável é o homem. Se as coisas não vão bem, o responsável é o homem. Da mesma forma, quando o homem cometeu um pecado, Deus lá no jardim não chamou Eva. Disse assim: Adão, Adão, aonde tu estás? O que tu fez, Adão? Ele não chamou Eva, ele não chamou a serpente, ele chamou Adão. Sabe por quê? Porque o responsável é o homem. O homem é responsável pelas coisas positivas e as coisas negativas. Então, homens e mulheres de Deus, principalmente você que é homem, pai de família, líder, um homem que cuida da igreja, da família, do trabalho, dos amigos, lembre-se, não dê brecha ao diabo, que a responsabilidade é nossa. Nós somos os guerreiros responsáveis para administrar a família, e seja onde a gente estiver, nós somos cabeça.
Foi assim que Deus levantou e nos consagrou para ser cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não permita que Babilônia entre no seu lar. Não permita que Satanás visite os cômodos de sua casa, sua vida íntima, sua vida financeira, sua vida na sociedade, sua vida no meio dos seus filhos, da sua esposa, no meio dos seus vizinhos. Tudo isso nós temos que fechar todas essas brechas. E nós iremos fechar, sabe como? Tendo o Espírito Santo de Deus e falando em língua. Deixa o Espírito Santo de Deus manifestar o poder dele na sua vida, que você vai ter visões maravilhosas do reino dos céus. Amém? Deus abençoe, que você tenha um bom final de semana e ricamente na presença do Senhor. Amém.